Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Cristo, meu mestre. Cristo, meu mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer, faze-me forte pra resistir fraquezas que possam vir. Cristo, meu mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter. Faze-me firme, Cristo meu Deus, pra não deixar a senda dos céus. Faltas vencer, faze-me rijo para lutar, para a vitória sempre ganhar. Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. O profeta desta era disse que um certo pregador que orava pelos enfermos orou por uma mulher que estava sofrendo
não sei se diabetes ou câncer no sangue, leucemia. Não me lembro perfeitamente qual era a enfermidade. E a ungiu com óleo. Mas a mulher morreu logo em seguida. Então aquele pregador disse assim: ó, Deus não toma cuidado de sua palavra para cumprir. Em outras palavras, não é? Ele não vela sobre a sua palavra para a cumprir. Porquanto eu orei por aquela mulher, conforme está escrito na Bíblia, a ungir com óleo, e ela morreu a si mesma. Então não creio mais em Deus. Não creio mais na Bíblia. O profeta disse assim apenas: se Deus tirar a sua mão de misericórdia de sobre mim, eu entro pelo mesmo caminho daquele homem. Isto quer dizer, ouvintes, que se Deus não tiver a misericórdia de nos segurar na sua palavra, nos dar a fé de Jesus Cristo, nós nos escandalizamos e prostramos à margem do caminho com facilidade. Porque a vida cristã é a vida mais espinhosa que existe aqui na terra. Ela deve ser escolhida de livre e espontânea vontade, isto depois que a pessoa é chamada por Deus e toma conhecimento. Ele chama e mostra as duas estradas. Agora, pela semente que o próprio Deus tem colocado dentro da pessoa, então aquela pessoa escolhe a estrada estreita, o caminho espinhoso. Nos faz lembrar o testemunho de Sadraque, Misaque e Abednego, que quando o rei mandou tocar a trombeta, ele houvera feito a imagem de um santo homem que era Daniel, e assinou um decreto que todo mundo tinha que adorar aquela estátua, considerando como Deus de Daniel, porquanto Daniel foi um homem muito poderoso, muito abençoado, foi um profeta dentro de seu reinado. Embora sendo a estátua, a imagem, não é? A estátua de um homem santo, Sadraque, Misaque e Abednego não prostraram quando os instrumentos foram tocados. Todo mundo deveria se ajoelhar. Mas acontece que, ficando de pé os três, então logo aquilo foi muito distinto, quando todo mundo se dobra e apenas uns poucos ficam de pé. Ora, logo eles foram levados ao rei. O rei gostava deles também porque eles tinham o mesmo espírito de Daniel. Eles tinham o mesmo espírito de Daniel e, portanto, não tinham espírito de idolatria. Não havia neles o espírito de idolatria, mas sim o espírito de adoração ao único Deus. Mas o resultado foi este: que o rei não cumpriu a sua palavra, não executou, não fez cumprir a sentença segundo o seu edital, segundo a sua lei, logo de uma vez com Sadraque, Misaque e Abednego. Mas ele tentou convencê-los de que deveriam se dobrar, dando-lhes uma outra oportunidade. Você sabe
que quando Satanás lhe oferece alguma coisa, alguma oportunidade, e você rejeita, fique sabendo, ele está ali com uma fornalha bem mais aquecida para você. Ele pensou que Jesus se dobraria diante de sua oferta, mas quando Jesus o resistiu com as Escrituras, o que aconteceu? O seu plano já estava feito de levá-lo à cruz. Cada pessoa que escolhe o caminho estreito, que tem procurado ser servo de Deus, tem que saber, viver a verdade tem preço. Não se vive a verdade dando tapinhas nas costas com apertos de mãos. Quem vive a verdade é odiado pelo mundo que está imergido na mentira. Então o rei deu outra oportunidade. Mas eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes para a convicção, a certeza e a consciência. Eles estavam cônscios do caminho em que eles haviam escolhido. Respondendo para o rei: o nosso Deus pode. O nosso Deus pode nos libertar desta fornalha, das suas mãos, ó rei. Mas a disposição deles era esta: ainda que ele não nos livre, nós não renunciaremos. Nós não nos escandalizaremos. Nós não vamos murmurar contra ele. E o resultado foi, vocês já conhecem, que eles não se dobraram. E parece que Deus não tomou conhecimento daquele testemunho e deixou que eles fossem lançados na fornalha 7 vezes mais aquecida. Mas acontece que Deus foi esperá-los lá dentro, e a única coisa que queimou deles, que estavam neles, foi aquelas cordas, aquelas amarrias, foram aquelas coisas que estavam naturalmente amarrando-os quando eles foram lançados na fornalha. Deles mesmo não queimou nem sequer um fio de cabelo. Oh, como isto me dá uma grande mensagem e anima os filhos de Deus, aos servos do Senhor, aos escolhidos de Deus, a prosseguirem adiante, mesmo vendo contradições, mortes contraditórias, dificuldades de todas as maneiras. O nosso Deus pode nos livrar, mas ainda que Ele não nos livre, nós não deixaremos a sua palavra, a mensagem que Ele nos enviou através do seu profeta. Isto é maravilhoso, isto é tremendo. A tantos outros foram dadas oportunidades para negarem, mas eles não se dobraram. Eles sabiam em quem tinham crido e por isso, convictamente, certos do caminho que haviam escolhido, não recuaram. Mas agora nós temos de chamar a atenção para os nossos ouvintes, ou a atenção dos nossos ouvintes, para um fato muito importante desta meditação. É que Deus não se responsabiliza por quem quer que seja que tenha invocado o seu nome
e tenha procurado servi-lo, se aquela pessoa não fica debaixo da sua misericórdia, debaixo dos seus ditames, sob a sua palavra. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Nós temos muitos exemplos nas Escrituras e mesmo na história da igreja e no presente momento, que a uns ele dá salvamento, a outros ele permite partir numa hora que a gente acha que não deveria ter partido, e de uma maneira que a gente acha até que não seria uma maneira própria para um cristão partir. Deus deixou que Tiago tivesse o seu pescoço amputado. Logo, com tanta facilidade, Herodes amputou o pescoço de Tiago, mas não pôde matar a Pedro no dia que ele queria. Pedro só pôde morrer no dia que Deus permitiu. Portanto, notemos isto: Deus vela sobre a sua palavra, e nós temos prazer de que Deus cumpra a sua vontade em nós, ainda que seja mal, aparentemente, para a razão, o cumprimento da sua vontade seja um mal na nossa vida, seja uma doença, seja um desastre, seja o que for. É maravilhoso saber que aquilo foi a vontade de Deus. Amados, vocês conhecem a história de Raabe em Josué capítulo 2. Aquela mulher abrigou os espias de Josué, os espias de Deus. E quando eles iam embora de sua casa, ela lhes fez um pedido. Um pedido para livrar a sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos. E eles pediram dela um sinal. Fizeram um juramento para com ela. E se ela expusesse um cordão escarlata, um cordão vermelho, então todos aqueles que estivessem sob aquele sinal estavam reservados. A vida deles não seria tocada por nenhum dos soldados de Israel. Esse era o compromisso deles. Compromisso que não podia falhar. Era juramento. Mas uma coisa é certa: vejam o que eles advertiram aquela mulher. Como eles advertiram-na? Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Mas, amados, isto é profundo, isso é tremendo. Josué capítulo 2, versículo 19. Isto quer dizer que Deus não tem responsabilidade com as pessoas que estejam fora de sua palavra. Ele não é responsável por um mundo que está totalmente fora de sua palavra. Ele não é responsável pelas crianças que nascem cegas, aleijadas. Ele não é responsável pela demência que tem caído sobre a terra, a loucura, como consequência do espírito de aquisição e de sedução que tem dominado os homens, como consequência da excessiva perversão do sexo, o vício, a embriaguez, o álcool, o fumo e tantos outros vícios,
Deus não é responsável pela consequência de tais pecados pelos quais a humanidade está dominada. Não. As promessas de Deus são para aqueles que observam sua palavra. Na verdade, estamos sujeitos às mesmas circunstâncias no tocante ao tempo e ao espaço, aos choques e às bactérias que estão cruzando os ares constantemente. Mas não estamos sujeitos mais à consequência do pecado, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. E Ele a cumpriu, dando-nos o seu Filho, que não é uma segunda pessoa de Deus, mas é o próprio Deus derramando seu sangue no Calvário. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. É o próprio sangue de Deus nos resgatando da consequência do pecado, do dano da segunda morte, que é o lago de fogo. A estas alturas, importa a cada um que nos ouve viver sob as promessas de Deus, ainda que parecendo que Ele tenha virado o rosto contra nós. Parecia que Deus havia se esquecido de Jó, a ponto de sua mulher, sua companheira, aconselhá-lo a amaldiçoar a Deus. Mas Jó sabia que existia o seu Redentor, que tinha poder de levantá-lo um dia, e ele, Jó, contemplar a sua glória. Firmes nas promessas do Senhor é estar crendo na sua palavra mesmo contra a razão, contra todos os sentidos, ainda que tudo parece que vai mal, tudo dando ao contrário, como aconteceu com Abraão, mas sabendo que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir, e cumpre a sua promessa, como cumpriu com Abraão. De Deus muito firme são mais promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. O Senhor Deus vos abençoe a confiarem. O Senhor Deus vos ajude a confiarem na sua palavra, nas suas promessas, quer seja na cama, no leito de dor, na hora da morte, em qualquer instante da vida, quer na abundância, quer na escassez. Esta é a nossa oração. Filhos de Deus, confiai, confiem mesmo na palavra do Senhor, porquanto Ele vela sobre a mesma para a cumprir. Nós pedimos a Deus esta bênção sobre os seus filhos, sobre todos quantos amam sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo.
Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernáculo da fé Brasília.org.br, tabernáculo da fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Santo, Santo, Deus onipotente,
Então, ouvintes, segundo as próprias palavras de Jesus Cristo, as 7 estrelas que foram vistas por João na sua destra, na destra de Jesus, são os 7 mensageiros. E os 7 castiçais de ouro são justamente as 7 igrejas. Ele, exclusivamente Ele, o Deus único, passeando entre estes 7 castiçais, dentro das 7 igrejas, entre as 7 igrejas, sustentando a cada mensageiro, de cada era. Negar isto é negar a palavra de Deus. A posição do ateu. Existe alguém no mundo combatendo o ateísmo, querendo que o povo seja cristão. Mas a posição do ateu declarado é muito melhor do que desse cristão que invalida a palavra de Deus, que torce a palavra de Deus. E São Pedro disse que torce para a sua própria destruição. Aqui está o próprio Jesus Cristo interpretando, explicando o que são as 7 estrelas e o que são os 7 castiçais. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Ensegue as Escrituras em seus narizes e eles continuarão da mesma forma, interpretando-as através de suas próprias maneiras. Isto acontece com os falsos ungidos, com os falsos cristos profetizados na própria Escritura, na Bíblia Sagrada. Mas indubitavelmente, os 7 mensageiros têm vindo e nós estamos sob a luz do último mensageiro, sob a luz da última estrela. Isto significa, ouvintes, que era o próprio poder de Deus, o próprio poder e autoridade de Deus é quem sustenta estas estrelas, estes mensageiros, cada um em sua era. Eles saem no fogo e no poder do Espírito Santo com a palavra, nunca com um credo, nunca com um dogma para fundar mais uma organização religiosa. Não. Eles são estrelas porque refletem a luz. A luz que reflete é a luz daquele que o sustenta. Eles não têm luz própria. Eles não acendem seu próprio fogo para que os homens andem à luz de seus próprios avivamentos, de seus próprios reflectores. Não. Em Isaías, capítulo 50, versículo 11, nós encontramos justamente uma coisa que alimenta o pensamento nesse instante, a verdade que estamos ouvindo. Eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isto vos vem da minha mão, e em tormentos jazereis. Isaías,
capítulo 50, versículo 11. Estes que acendem os seus próprios fogos, sim, e andam sob a luz de suas próprias faíscas, em tormenta jazerão. Isaías, capítulo 50, versículo 11. É por isso que cada um tem uma doutrina, de um lado, outro de outro, e não pode ferir um ou outro. Mas, vejam, a estrela que tem guiado o povo de Deus ao Senhor Jesus Cristo, à sua palavra, é sustentada. Lembre-se, essa estrela é o mensageiro, castiçal é a igreja. É sustentada pela destra de Jesus, que quer dizer poder. Agora, quando é que se precisa de estrela? Quando é que a estrela brilha? É justamente de noite. E Jesus sustentaria essa estrela, esse mensageiro, justamente quando estivesse escurecido, espiritualmente falando. É noite espiritual. É a noite das trevas do pecado. O mundo religioso tem tomado totalmente a falsa escritura, isto é, o falso evangelho, e tem se tornado em trevas totais. Justamente numa noite escura em que a estrela brilha, que todos, mesmo o mundo inteiro, tem pecado e está destituído da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. O mundo dos dias passados pecou. O mundo do século que não tem pecado. Estão viajando do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, do Leste ao Oeste, indo ao Leste para fazerem prosélitos e se prostrarem a multidões e multidões sob um homem. Que cristãos são esses que simplesmente enfrentam uma dificuldade, enfrentam uma perseguição por causa de uma tradição religiosa, por causa de uma política religiosa, não por causa de Cristo, não por causa de uma vida vivida, não por causa disto, porque caso contrário, não estariam sustentados pelo ouro e pela prata, mas sim pelo poder de Deus. Tem muito ouro e tem muita prata. Tudo o que realizam é sob o poder do dinheiro, sob o poder da política, sob o poder da posição, mas nunca sob o poder de Deus. Mas estes mensageiros, cada um em sua era, deram ao conhecer ao povo o quê? O que eles deram a conhecer ao povo? O que foi que Lutero deu a conhecer ao povo? Que a salvação era de graça. O que foi que John Wesley deu a conhecer ao povo? É que sem santificação ninguém verá a Deus. O que é que o mensageiro desta era está dando a conhecer ao povo que ele ouve? Que Jesus Cristo, Deus, não é composto de 3 pessoas e que o seu batismo deve ser usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem que saber, meu ouvinte, se você foi batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, você precisa ser batizado. Você não foi batizado, porque Jesus disse: ide e ensinai as nações, batizando-as em nome. Mas o nome eles não estão usando,
porque eles não conhecem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Esses são mensageiros que andam sob a sua própria luz, sob a luz da mãe deles. Foi a mãe deles que lhes deu essa doutrina. E o anjo está dizendo: sai dela. Sai dela, porque caso contrário suas mulheres ficam iguaizinhos, iguais às mulheres dela, da mãe. Seus homens ficam iguais a eles, do mesmo jeito. Agora esses mensageiros vêm sem temor de falar aquilo que Deus põe em suas bocas para falar, porque eles recebem exclusivamente de Deus, recebem exclusivamente do Senhor. Eles falam e operam de acordo com sua autoridade, porque Ele, Jesus, os sustenta com todo o poder da divindade. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso quer dizer consumação das eras. Amém. Aí está. A história não nega que cada estrela em sua era se manifestou cheia de fulgor, de luz, não luz própria, mas luz daquele que a sustentava. Cheios do Espírito Santo e de fé, inflamados com fogo de Deus, mostrando a palavra de verdade, e ali está Ele, Jesus, sustentando-os. Aqui está Jesus como esposo, sustentando a sua esposa. Jesus não é nenhum marica para ter a sua esposa sustentada por outro homem, por outro domínio. Ele próprio sustenta a sua esposa. É certo, isto é verdadeiramente correto. Ele é o verdadeiro marido e ela é a verdadeira esposa, que sempre depende dele, nunca tem a sua bolsa própria, independente, para levantar o nariz, a fronte, a cabeça, e sair aí cascavelando nas ruas, como se fossem donas de tudo, de todas as coisas, de todo o mundo. Não, esta não é a igreja de Jesus. O marido de Jezabel é Acabe. O marido de Herodias é Herodes. O marido da falsa igreja é Satanás, é o diabo. É o mundo, é tudo aquilo que Satanás ofereceu para Jesus lá no Monte da Tentação. Jesus rejeitou tudo e a falsa igreja abraçou tudo. Está cheia de ouro, de prata e de poder terreno. É o poder que ela tem para matar, assassinar, trancar, baixar as portas hoje, levantar as portas amanhã. Ela faz o que quer. Ela está nas manchetes dos jornais todos os dias. Ninguém fala mal dela. Ninguém mostra a sua podridão. Ninguém mostra o seu pecado. Tem muitos corajosos aí, mas é para combater um profeta de Deus que vem humildezinho. Esses são os heróis do século. Soltam manifestos, defendem o evangelho. Mas como pode a filha ser diferente da mãe? Herodes ofereceu todo, até a metade do seu reino para a filha de Herodias. Vocês pensam por quê? Interessado nela. E a mãe logo vendeu a filha.
Vendeu a filha. Sim, minha filha, aceita a proposta. Mas não precisa aceitar a metade do reino, não, porque tudo já é nosso. Eu mando nisso aí. Pegue a cabeça desse homem aí que mostrou meu pecado, que condenou meu pecado e que tem nos condenado. Isso aí é que precisa calar. O mundo pode virar de cabeça para baixo. As mulheres podem fazer o que quiser. Todo mundo pode fazer o que quiser. Mas esse João Batista tem que cortar a cabeça dele. Porque ele é quem mexe comigo. Ele é quem está arrasando comigo. Vamos, minha filha. Dança na frente do rei. Requebra. Insinua. Faz grandes programas que agrade o rei. Porque assim você cairá na graça dele. Como ele está vivendo comigo, maritalmente ele viverá com você também. Use o que você tem, minha filha. Você tem grandes elementos. Você dispõe de um corpo belo. Mas fique sabendo, mundo moribundo, fique sabendo, assim diz o Senhor, que ao apagar a luz desta estrela, não haverá nada mais que brilhe. Grande tribulação tem tomado conta do mundo, e não haverá mais um farol. Onde está a verdade? Com quem está a verdade? Todos dizem que é o farol, e há tantos faróis daqui e dali. Já pensou se no aeroporto tivesse muitos faróis, muitas torres dali e dacolá, num porto de navio? Não sabe qual é ele, qual? Onde devo me ancorar? Onde devo me descansar? Se você ainda pode ver uma luz diferente, se você ainda pode ouvir a palavra de Deus, agarre nela com todas as suas forças, porque aqui está a mensagem da última estrela, aqui está a mensagem do último mensageiro que Deus enviou, sustentado pelo seu poder. Sempre pense nisto. E sua igreja sempre está à luz do seu poder, sustentada pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da vida eterna, tem tomado da água da vida. Deus te dê luz, Deus te dê luz nesse instante, faça refletir o seu farol no seu coração, ilumine a sua alma nesse instante, acerca do momento em que estamos vivendo, em nome de Jesus Cristo, amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1 hora da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação,
Sabe, não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos um grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Como un canto melodioso de armonía sem igual, soa em minha alma o nome de Jesus, nome redentor e sem igual. Cristo, nome sem igual, de ti fruio fanal, vida para aquele que em ti puder confiar. Crendo no sagrado nome de Jesus o Salvador, terás doce paz ditosa e verás, Ele em teu lugar morreu com amor. Cristo, nome sem igual, de ti fruio fanal, vida para aquele que em ti